Agosto 6, lendo a história de Deus, Abacuque 1-3. Abacuque 1, advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça, porque toleras a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor. Olhem entre as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos, pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe. Os seus cavalos vêm a galope, voando como a águia que mergulha para devorar. Todos eles vêm prontos para a violência. Os seus bandos avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. A segunda queixa de Abacuque. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicaste castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais marinhos que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os na sua rede e nela os arrasta. Então, alegre-se e exulta. Por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Continuará ele esvaziando a sua rede, construindo sem misericórdia as nações? Abacuque 2. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta do Senhor. Então, o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Veja, o ímpio está envaidecido, e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. De fato, o vinho é traiçoeiro, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Acaso não zombarão todos esses povos dele com chacota e palavras de escárnio? Dirão:
Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e todos os seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois a pedra clamará da parede e a viga responderá do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com injustiça. Acaso não determinou o Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja somente para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para contemplar a sua nudez. Beba bastante, vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Desgraça cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que fez de animais, pois você derramou muito sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e os seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra silente, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não há fôlego dentro dele. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Fique em silêncio diante dele toda a terra. Abacuque 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, de acordo com Sigionot. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos desmoronaram, colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavam irados, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros de guerra vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam nas suas moradas diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder do povo ímpio, desnudando-o da cabeça aos pés.
com as suas próprias flechas, atravessaste a cabeça dele. Quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado no seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram, as minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele fez os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.